Querido, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, primeiro livro da Bíblia. Estarei lendo apenas 5 versículos, bastante conhecido. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Nos diz assim a palavra do Senhor nesta noite: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Feche os seus olhos. Pai querido, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações os teus desígnios, a tua vontade. Cada pessoa que aqui se encontra, cada pessoa que nos assiste, possa, Pai, ouvir a tua palavra, compreender as sagradas escrituras e ser por ti abençoado. Tudo o que precisamos é ouvir o Senhor, tudo o que necessitamos é de ouvir a tua voz. Portanto, te suplicamos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis estar assentados. Amados, eu quero nessa noite pensar com você sobre o tema sonhos, oxigênio da vida. Sonhos, oxigênio da vida. Pois são os sonhos, são os nossos sonhos, são os seus sonhos que oxigena a sua vida, que nos faz viver, que nos faz nos mover. São os sonhos da vida que nos faz nos locomover, sair do lugar, criar projetos, ter desejos, expectativas. São os sonhos, são os objetivos da vida que nos tira de uma posição de comodismo e nos leva a uma posição de construção da vida. É por causa dos sonhos que você acorda cedo, de madrugada, para trabalhar, para ganhar um pouco mais de dinheiro, para construir uma casa, comprar um carro, para adquirir algum bem. É por causa dos sonhos que dormimos mais tarde, para poder nos dedicar a algo que vai ter algum sucesso na nossa vida. É por causa dos sonhos que o jovem trabalha durante o dia, estuda à noite, faz faculdade, porque ele projeta, ele sonha em ter uma vida melhor, em construir uma vida, em ter um futuro melhor. São os sonhos que nos faz nos mover, que nos move. Sem sonho algum, a vida perde o sentido. A vida se torna sem sentido algum, monótona, sem graça, sem sabor. São os sonhos que enchem a nossa alma de esperança, o nosso coração de vida, que faz pulsar, que faz bater, que faz a adrenalina correr no nosso sangue e o coração acelerar diante daquilo que sonhamos e projetamos e esperamos realizar.
em meio às dificuldades, em meio às frustrações, às decepções, enxergamos os nossos sonhos e então decidimos não parar, então decidimos a continuar a lutar. Queridos, é o que ocorre com Abrão, em um momento tão difícil da sua história e da sua vida. Se você volta ao capítulo 14, capítulo 13, mais especificamente capítulo 14, aqui acontece uma guerra chamada a guerra entre os 4 reis contra os 5 reis. Esses 4 reis, eles haviam sido dominados há 12 anos atrás por esses 5 reis, haviam sido escravizados, e eles os serviram por 12 anos. No 13º ano, esses reis se uniram e decidiram a se libertar da escravidão, a se libertar da mão desses homens que os havia feito escravo. Então surge ali uma guerra no mundo de então, onde Abrão vivia. Versículo 6 do capítulo 14, melhor, versículo 12 do versículo 14, você vai ver que o mensageiro chega a Abrão e diz: olha, invadiram Sodoma e levaram o seu sobrinho Ló como escravo, levaram tudo que ele tinha. Abrão, então, pega os seus melhores homens, 318 homens, e vai ao encontro desse rei, toma o seu sobrinho de volta, e tem ali uma guerra instaurada sobre a face da terra, uma tribulação terrível. Como que esse sobrinho chamado Ló dava trabalho para Abrão. Tem parente que só dá trabalho para a gente, não é verdade? Mas eu fico olhando aqui, Abrão amava esse cara, mas bichinho difícil esse tal de Ló. Rapaz, só dava dor de cabeça para Abrão, só problema, você vai ver a história, só dor de cabeça. E já não bastasse a guerra, já não bastasse, ainda havia o problema da sua família, do seu sobrinho chamado Ló. Diante dessa situação adversa, Abrão precisa fugir, precisa sair da terra, precisa sair de onde morava. Ele vai morar no deserto, fugindo, e então ele chega a um momento em que ele está ali dentro da sua tenda, e ali Deus aparece e começa a conversar com ele. Então, chegamos ao texto em que acabamos de ler, um texto tão conhecido, tão bonito de ler, tão bonito de ver, mas tão difícil de viver. E aqui o texto nos mostra o quanto que Abrão, ele é tomado de medo. Medo de não se realizar na sua vida tudo aquilo que Deus prometeu. Medo por causa das situações e circunstâncias que ele estava vivendo, que ele estava experimentando, medo das coisas não mudarem, quem sabe medo de não se cumprir na vida dele aquilo que Deus havia prometido. Querido, é importante ressaltar, lembrarmos de que o medo o medo é um assassino de sonhos, é o maior assassino de sonhos. Pois, claro, precisa aqui abrir um parênteses, dizer que o medo, no sentido de mecanismo de defesa do cérebro, do qual Deus fez em nós, do qual Deus criou em nós, todos nós temos esse sentimento de medo, que é um mecanismo de defesa criado no cérebro por Deus para a nossa autoproteção. Porque se tirar de nós o medo, fatalmente iremos morrer. Se tirarmos de nós o medo de forma sadia, a sociedade, a humanidade provavelmente já haveria desaparecido. Por quê? Porque nós subiríamos em um prédio e pularíamos lá de cima, porque não teríamos medo de morrer. Colocaríamos o dedo na tomada e provavelmente uma hora iria morrer, porque ia pegar num fio aí, com 300 volts, iria morrer. O medo sadio é um sistema de autodefesa do cérebro para nos proteger, para a preservação da vida. Porém, o medo doentio é o contrário. O medo não sadio é o contrário.
ele paralisa a vida, ele nos faz adoecer, ele nos mata. E é aí que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para nós fazermos aqui uma reflexão sobre o medo. É o maior assassino dos nossos sonhos. Veja, a primeira lição que eu quero extrair com você nessa noite é de que o medo me torna pessimista. O medo me torna pessimista. Você pode repetir? O medo me torna pessimista. O que diz o versículo? Eu continuo sem filhos. Pode dar um enter? Eu acho que está aqui meio tenso a página. Dá um enter aí, faz favor, a primeira divisão. O medo me torna pessimista. Queridos, veja só, essa expressão, continuo sem filhos, ela tem o sentido de viver e morrer sem filhos. Viver e morrer sem filhos. Deus está falando com ele. Deus aparece na tenda e ali desenvolve uma conversa com Abraão. E Abraão diz, como o nosso pai na fé que é, ele está ali nessa conversa com Deus, e Deus dizendo a ele que o seu descendente, da sua descendência, ele faria uma grande nação e tal, toda essa história que a gente conhece. E Abraão diz a Deus, ok, Deus, muito bonito, tudo maravilhoso, eu creio, mas eu continuo sem filho. Eu tenho experimentado milagres, tenho visto o que o Senhor tem feito, eu creio no Senhor, eu creio nas suas promessas, eu creio em tudo, mas eu continuo sem filhos. Olha o que o medo faz conosco. O medo nos faz ser pessoas pessimistas. Tudo está indo bem, Deus está te abençoando, Deus está dando vitória, as coisas estão caminhando, mas o que é que você vê? Só fracasso, só coisas negativas, só coisas ruins, só vê o que não aconteceu, o que não foi feito. É bem aquela conversa entre casal, né? O cônjuge, ou alguns cônjuges, têm o prazer, a alegria do tempo todo de lembrar o seu cônjuge daquilo que ele não é, daquilo que ele não faz. Ele não consegue ver o que o seu cônjuge faz, não consegue elogiar o seu cônjuge, não consegue ver as coisas positivas, as coisas boas. São pessoas pessimistas. São pessoas que não conseguem ver nada de bom em lugar algum, em coisa alguma, nem mesmo naquilo que Deus faz. Pois sempre para essas pessoas alguma coisa está faltando, algo sempre estará incompleto, nunca ele se satisfaz com nada, consegue ver coisas ruins aonde não existe. O pessimista, ele não consegue nenhuma progressão, ele não consegue ver nada indo bom, indo para frente, e não tem iniciativa. São pessoas paradas no tempo, paradas no espaço, não consegue ver o agir de Deus, não consegue ver a bondade de Deus em meio aos caos da vida, em meio às bonanças da vida. Pessimista, ele é bem assim. Deu tudo certo, coisa incrível aconteceu na vida dele, ele fala, pode esperar que vem bomba. Pode esperar que vem bomba, porque quando acontece alguma coisa boa na minha vida, vem 10 desgraça. Pessimista.
Quando acontece alguma coisa boa na minha vida, eu nem saio de casa no outro dia, porque se eu sair vai dar problema. O medo nos torna a pessoa pessimista. Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas sim espírito de coragem e de ousadia. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que retrocede, ou seja, Deus não tem prazer nas pessoas covardes, Deus não se alegra com covardes, com pessoas medrosas. O medo é o maior assassino dos nossos sonhos, porque o medo nos torna pessoas pessimistas. Não vou conseguir. Não, na minha família é todo mundo assim. Lá em casa todo mundo se dá mal. Ninguém nunca se deu bem na vida. É assim, a minha vida eu nasci para sofrer. É o meu karma. E o mais impressionante é ouvir crentes falarem isso, né? Eu penso, quando eu ouço isso, que é porque esse cristão ainda não conheceu o poder do sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo me liberta de todo o pecado, me purifica de toda a iniquidade, e toda maldição é quebrada através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Segunda verdade que eu quero destacar com você nesta noite, é que o medo me faz conformar com a realidade. Qual é a resposta de Abrão a Deus? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 2, respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O medo me faz conformar com a realidade. Não, tudo bem, Senhor, eu já entendi, o Senhor me prometeu lá 30 anos atrás que eu ia ser pai de uma grande nação, mas isso não aconteceu, eu e Sara não tivemos um filho, pequei, falhei, arrumei um filho com a escrava e agora estou pagando o preço do meu pecado. O filho da escrava, o Eliezer, o Damasceno Eliezer, é que vai ser o herdeiro da minha casa. Tudo bem, eu entendo, é o castigo do meu pecado, a realidade é essa, né? Quem mandou eu aprontar? Ele se conforma com a realidade. Deus diz, cara, eu vou te dar um filho, e vou fazer do teu filho uma nação que você jamais vai poder contar. Ele falou, não, Deus, tudo bem, eu sei, eu entendo, você vai fazer isso de Eliezer, do escravo. Nos conformamos com a realidade. Nos conformamos com as situações ruins. Nos conformamos, nos acomodamos com as coisas erradas, com o sofrimento. Muito facilmente. Com as justificativas injustificáveis. Pois Paulo, ao escrever Romanos capítulo 12, Paulo diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, que é a palavra metanoia, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam primeiro mudar a forma de pensar, a mentalidade de vocês precisa ser transformada para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, Senhor, tudo bem, eu aceito, eu tenho que sofrer mesmo. Medo, irmãos, nos faz conformar com a realidade. Realidade essa, normalmente, de dor, de desgraça, de mal. Tudo está errado, tudo está dando errado, tudo está indo de mal a pior, e estamos ali com os provérbios gospel dizendo, não, porque Deus quis assim, porque Deus quer assim, porque Deus está tratando comigo, e vamos inventando justificativas enganosas, fraudulentas. Deus diz, não, cara,
você errou mesmo, você pecou mesmo, mas eu vou cumprir a minha promessa na sua vida, eu vou te dar um filho. Meu irmão, não se conforme com a realidade de dor e de sofrimento. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus vai cumprir na sua vida as suas promessas, as suas palavras. Mas você não pode se conformar com a realidade. Você não pode se conformar com o pecado. Você não pode tomar a forma do mundo. Sabe? A gente tem uma facilidade muito grande para nos conformar com as coisas. Você quer ver uma coisa muito sutil que ocorre nos dias de hoje, veementemente, toda hora você vê isso? A expressão, famosa expressão que está aí nas redes sociais, 24 horas, viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Você já pensou o que isso significa? Você já entendeu a origem dessa expressão? Significa simplesmente, dependa do Estado. Não dependa de Deus. Dependa do Estado. Esse é o pensamento comunista. Com narrativas sutis, singelas, vai nos envolvendo e nos afastando de Deus. Você não tem que depender do Estado. Eu não tenho que depender do Estado. Não entre nessa roubada diabólica. Eu e você, todo cristão, tem que depender unicamente de Deus. A nossa dependência é exclusiva de Deus. Mas vamos tomando a forma do mundo, que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. O verbo grego conformar é tomar a forma de. Não sejais igual ao mundo. Não pensais como o mundo pensa. Pedro vai orar e diz, Pai, Senhor, leva cativo os meus pensamentos ao teu trono e dai-me a mente de Cristo. Precisamos pensar como Cristo. Pensar como Cristo é jamais nos conformar com a realidade. Fomos chamados e somos criados para transformar o mundo e não para tomar a forma do mundo. Deus diz, Abraão, qual que é a tua? O filho que você teve com a escrava, dele também vou fazer uma grande nação, mas não é essa a minha promessa a você. A minha promessa a você é que o filho seu com Sara, a chamada livre graça, lá o Eliezer significa, representa a lei. É outra história, Abraão. Eu vou cumprir na sua vida, Abraão. Querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, não se conforme com a realidade. Deus tem coisas grandiosas. Paulo diz que é coisas que a mente humana jamais imaginou, que o coração humano jamais desejou. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Nós servimos a um Deus grande, a um Deus que é soberano, a um Deus que tudo pode e que tudo quer fazer em nossas vidas. Só precisamos aprender a depender dEle, que vive e que reina para sempre. Terceira e última verdade sobre o texto, sobre o pensamento, o medo é o maior assassino dos nossos sonhos, é que o medo me impede de enxergar mais longe. O medo me impede de enxergar mais longe. O que diz o texto? Deus chama Abraão para fora e diz, Abraão, olha para as estrelas. Versículo 5. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele diz, será assim a tua posteridade. O medo nos impede de enxergar mais longe. Sabe, me lembro agora
Quando eu era pastor auxiliar do pastor Jaci, e morava em sua casa, com ele, a irmã Ruth, um dia ele saiu de carro e voltou a pé. E o pastor Jaci chegou a pé e falou assim para mim: filho, eu comprei uma chácara. Eu falei: pastor, como que o senhor comprou uma chácara? Ele tinha dinheiro, ele tinha uma Belina LDO, eu troquei a minha Belina numa chácara. Isso foi no ano de 2000, não, foi em 99, por aí. Tinha aberto aquelas chácaras lá no Jardim Ebenezer, uma chácara de 1000 metros, lá no final, lá no meio do mato, não tinha nada ali embaixo. Tinha loteamento Paulista 1, Paulista 2, não tinha nada ali, era um matagal. E vamos lá ver. Pegou o carro do filho dele e fui lá ver. Aquele mato, falei: pastor, você é doido. E aí, ele falou assim: filho, deixa eu te contar uma história. Quando eu cheguei em Maringá, em 44, 45, uma coisa assim, eu comprei aqui, 5 lotes com o dinheiro que eu trouxe. 5. Esses 5 terrenos aqui, terreno dele ali em frente ao UEM, eu comprei 5, filho. Isso aqui só tinha café, não tinha nem a faculdade quando eu cheguei aqui. E sabe o que eu fiz com esses 4 terrenos? Eu troquei tudo em bicicleta. Porque bicicleta na época era a coisa de luxo. Sabe, filho? Já me ofereceram R$1 milhão nesse terreno que a gente mora para construir prédio e eu não vendi. Você pensa se eu tivesse os 5 terrenos? Filho, aquele lote que eu comprei lá, que você falou que eu sou doido, que eu troquei numa Belina, você vai ver daqui 10 anos quanto vai estar valendo. Enxergar longe, irmãos. Entendeu? Antes dele falecer esse ano, algum tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, a gente conversando sobre isso, ele disse: Edson, a minha Belina já foi avaliada em mais de 600 mil. Ele não esquecia, não. A gente conversava muito, o pastor Jaci, uma pessoa incrível, foi como um pai para mim. E chegar longe, irmãos. Enxergar longe, uma pessoa simples, sem estudo nenhum. O pastor Jaci é uma pessoa muito simples, mas um homem de Deus que tinha uma visão incrível. Tinha uma visão incrível. E nunca ganhou nem 1/3 do que os filhos ganham. Mas os filhos não têm nem 1/3 do que ele deixou com a simplicidade dele para os filhos. Visão. O medo nos impede de enxergar longe. O medo nos faz aqui, ver a 1 palmo do nariz, como se diz. A nossa visão fica condicionada ao nosso espaço minúsculo que vivemos. Deus diz a Abrão, sai de dentro da sua tenda para fora, vem aqui fora, eu vou te mostrar uma coisa. Olha para o céu, você está vendo o céu? Está vendo as estrelas? De dentro da tenda você não pode ver as estrelas, você não consegue ver o céu, você não consegue ver o infinito, você precisa sair para fora. Na língua portuguesa isso é uma redundância, na língua hebraica não. Isso é reforçar a expressão. A língua hebraica usa muito essa expressão de reforço. Sai para fora, vem cá, vem ver. Você está vendo? Você pode contar as estrelas? Então, seus filhos, a sua descendência será assim, tão numerosa que eu vou fazer. O medo não nos permite enxergar longe, não nos permite enxergar além das circunstâncias, além dos problemas. A gente só vê problema, a gente só vê dificuldade, a gente só vê a 1 palmo do nosso nariz, porque o medo nos paralisa, o medo nos trava. Lembra
Aquela história tão conhecida de Davi e Golias. O exército de Israel estava lá já há 40 dias parado. Quando Golias falava, diz o texto bíblico de 1 Samuel 18, que os soldados tremiam, os joelhos batiam um no outro de medo, só de ouvir a voz do homem. Davi diz, o quê? O que vão fazer para quem matar esse sujeito? Quem matar esse sujeito vai casar com a filha primogênita do rei, a sua família, por resto da vida, nunca vai pagar imposto. Eu estou dentro. Casar com a filha do rei, ser herdeiro do trono. A minha família não pagar imposto, estou dentro. Ele enxerga além do problema. A sua visão não está no problema chamado Golias, está no que ele vai ganhar se ele matar o Golias. Entende? Mas o pessimista vai falar o quê? Vai enxergar o quê? O quê? É melhor ficar vivo, escravo, mais do que morrer. É melhor eu continuar aí como escravo. Sou escravo, mas pelo menos eu como, pelo menos eu estou vivo. As pessoas não lutam pela vida, não tem ânimo, não tem coragem de enfrentar os problemas, porque o medo nos paralisa, o medo não nos permite enxergar um pouco mais longe, enxergar além da circunstância. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abrir os seus olhos, abrir a sua visão, e que você possa enxergar além da sua tenda, que você possa olhar para fora do mundo que você vive, e ver o mundo de Deus para você, e ver o mundo que Deus tem criado e preparado para você, que você possa sair de dentro da sua tenda, e olhar e ver o que Deus tem a fazer na sua vida e através da sua vida. Coloquemos-nos em pé.